essência que precisa ser controlada. Na adolescência, o que se opera com o caráter do espírito, quando ele sai da adolescência, revela-se tal como era na sua existência transada. Então é como se abrissem as portas. O espírito encontra na sua estrutura uma condição de se revelar tal como era na existência anterior. Isso significa dizer que as suas energias genésicas, até então não controladas na existência anterior, continuam sendo não controladas nessa existência. Qual é o objetivo do espírito? E aí não importa se é adolescente ou se é um adulto feito, é controlar essas mesmas energias. E aí lembra Emmanuel que essa energia genésica, nessa disciplina, é a última porta que se fecha na evolução do espírito. Ou seja, ele aprende a ser humilde, aprende a ser benevolente, aprende a ser caridoso, mas administrar a potencialidade genésica que ele tem, que é a sua característica criadora, essa é uma disciplina que a gente vai carregar por bastante tempo. E aí não importa se tem 16 anos ou não. Outra pergunta aqui, Marcelo. Como a doutrina espírita vê a questão das tatuagens e dos piercings tão em moda nos dias de hoje? A moda, a gente comentou aqui anteriormente, evite o movimento da massa. A moda é algo circunstancial e que não tem nenhuma relação com o nosso propósito e objetivo de crescimento espiritual, tá certo? Viver na moda, viver na onda, viver em tribos, viver segundo o pensamento do coletivo, não está de acordo com o nosso objetivo de vida. Mas colocar um piercing em qualquer parte do corpo é a mesma coisa que nutrir na alma o desejo de vingança, é a mesma coisa que nutrir no coração ódio. São oportunidades. Uma criatura que coloca uma tatuagem no corpo não é melhor nem pior do que qualquer um de nós, mas só mostra para si mesma que ainda não entendeu qual é a utilidade do corpo. Assim como muitos de nós não entendemos qual é a utilidade da língua. Diz Tiago no Novo Testamento: o homem doma tudo, menos a língua. Então, às vezes a gente circunscreve a criatura a uma determinada atividade e rotula a pessoa. Viu uma pessoa com piercing, ou viu uma pessoa com uma tatuagem, e aí a gente cria um arquétipo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Jesus Cristo disse assim: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E não por muito conhecerem o Espiritismo, por muito questionarem as pessoas. É aquilo que nós colocamos numa outra oportunidade. Nós devemos ser contra, sim, o fumo, mas contra o fumante nunca. O fumante é um ser humano, merece o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração enquanto ser, enquanto irmão em Cristo. Essa deve ser a nossa abordagem. Agora, para nós, cônscios da nossa responsabilidade, é como eu disse para vocês, é como me encontrar daqui a meia hora ali numa birosca tomando cerveja. 3/4 partes do que eu falei vai por terra abaixo. É como a minha avó dizia no passado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é um atestado de incompetência. Quer dizer, aquilo que eu estou passando como receita de felicidade para você, use só receita, porque o meu modo de vivente também não vai de acordo com o que eu digo não, tá? Então é uma oportunidade para todos nós. Quando a gente fala de disciplinas como respeito, carinho, paciência, mansuetude, tolerância, são valores para todos. Não importa se sou eu aqui agora no microfone falando e são vocês, é só uma questão de contexto. Hoje sou eu aqui falando e vocês sentados, amanhã são vocês falando e eu sentado ouvindo. Isso aí é uma bobagem. O que fica para nós é o seguinte: é o norte que a doutrina espírita nos fornece. Esse sim a gente deve seguir. Se o companheiro equivocadamente apresenta uma circunstância espiritual em que ele se mostra fora do norte, o que nós pudermos fazer com o nosso exemplo, nada de policiais do evangelho não, é com o nosso exemplo. E aí o exemplo para o cristão é o exercício do amor. Bom, Marcelo, eu espero que esse entendimento possa vir a qualquer momento, né? Tem uma tatuagem, então espero que esse entendimento do
papel do corpo. Passa aqui. Tadinho. Pois é, então, você tem uma tatuagem, eu tenho uma série de outros defeitos. É que o que acontece com a gente é que quando os defeitos eles não ficam evidentes, eu lembro uma vez o Divaldo colocando que um espírito disse assim para ele: eu não aceito nenhuma orientação sua porque eu não aceito orientação de adúltero. E o esclarecedor era um adúltero. Se a gente pegar o livro Voltaire, na terceira ou quarta parte do livro existe um capítulo chamado Vampiro, só para a gente encerrar esse assunto. Frederico Figner, que psicografou o livro através de Chico Xavier com um pseudônimo chamado Irmão Jacó, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Passou mais de 30 anos trabalhando em atividades de assistência em reuniões de desobsessão, que são reuniões mediúnicas num nível especializado bem alto, com questões muito profundas. E tinha um companheiro que vampirizava, quer dizer, obsidiava o outro. Esses que vão para baile, que não tem nada a ver, né? Não, eu tô blindado. Ele se achava blindado. Tinha lá um companheiro, ele já desencarnado, não podia pegar o copo de álcool, insuflava o outro a beber, a fazer uso da bebida alcoólica e sorvia as vibrações tenazes. Tinha o aspecto de um vampiro, inclusive no sentido aí mitológico do que a gente vê, né? Com dentes e tal. E aí o irmão Jacó, Frederico Figner, já desencarnado, tinha um mentor espiritual cujo nome era Ornelas. Ao seu lado veio o espírito: opa, agora eu vou evangelizar ele desencarnado. Chega perto do espírito e diz assim: mas meu irmão, não se predispõe você do nosso concurso fraterno, deixar o companheiro. Esse é o espírito falando, né? O pessoal aparece cheio de conflito no atendimento fraterno, o outro trata como se fosse uma receita de bolo. Mas vai lá, isso é um outro tema. Mas meu irmão, não se predispõe de você, deixar um companheiro, já tão desolado e tal, o espírito. Mas você, nem depois de morto desiste de apoquentar os outros? Ele porque eu sou seu amigo e gostaria de conduzi-lo das trevas para a luz. O espírito olha para ele, tinha o perispírito opaco. Ele fala assim: luz? Não vejo luz nenhuma em você. Grande pretensão falar daquilo que não possui. E aí ele fica, porque de fato era verdade, né? Foi recebido por Bezerra de Menezes, a sua própria filha, todo mundo parecendo um vagalume piscando e ele lá, opaco. Aí ele fica, mas tinha Ornelas, bota a destra no ombro e diz assim, tipo, segura a onda aí, né? Você consegue. Ele é verdade, mas eu tô buscando me melhorar e tal. Não acredito nisso não. Depois das reuniões mediúnicas eu acompanhava você até a sua casa. Lá na sua casa, depois de evangelizar, você era mãos da chuva, mandão, ordenava, todo mundo tinha que obedecer às suas ordens. E sabe que não reconheço em você nenhuma autoridade moral para me doutrinar. Ele: não, mas que isso, eu estou buscando me melhorar. Eu tive uma vida, você teve uma vida farta. Trabalhei com meu esforço, amealhei uma fortuna e deixei. Deixou ou não podia trazê-la para aqui e redarquiu. E não reconheço em você nenhuma autoridade moral para me doutrinar. Então esse é um assunto muito sério. Quer dizer, a criatura, e ele foi, o Frederico Figner foi presidente da FEB, gente. O capítulo 1 do livro ele diz assim: assistir aos aflitos, amparar aos necessitados, era o clima que minha alma respirava. E essa criatura que se mostra para nós no exercício de humildade, apresentando as suas oportunidades no mundo espiritual, o livro fecha ele enxergando uma luz dentro de si, quando ele na verdade confessa as suas próprias dificuldades íntimas, porque é o exercício da humildade. A dinâmica da evolução é muito interessante. Quanto mais poder tem o espírito, porque ele é mais evoluído, mais humilde ele é. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo de Tarso. Então, se a gente estende a oportunidade no outro, eu vou julgar o outro que tem uma tatuagem. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Agora mostra a criatura que faz uma tatuagem, que tem uma relação de estudo, uma oportunidade, um exercício para fazer com o próprio corpo, porque o corpo é uma mola propulsora de evolução e não um caderno de desenhos. Bom, o jovem não pode se divertir durante a madrugada? Quando eu era jovem, assim como vocês,
Eu gostava muito de respostas prontas. Pode, não pode, certo, não certo, errado, não errado. O legal da doutrina espírita é que ela traz o juízo de valor pelo conhecimento que ela oferece na consciência de cada um. O que a gente gosta de oferecer como proposta reflexiva é: a noite foi feita para dormir. Agora, eu trabalho numa companhia que me exige a noite. Eu sou acionado, tenho vários celulares, o telefone toca de madrugada, e eu tenho que ir para o escritório, ligar meu notebook, acessar remotamente a empresa e resolver os problemas que a empresa... Essa é a minha condição de trabalho. Eu também estou promovendo... O próprio Kardec, que ficava até altas horas na escrivaninha. Gente, Leon Denis, que quase ninguém lê, ele escreveu livros de madrugada na lamparina. E não tinha internet, máquina de datilografar, era uma pena com tinta. Molhe a ponta da pena na tinta, escreve. Secou a tinta, molhe a pena da ponta da pena na tinta, escreve. Secou a tinta, madrugadas a fio. Ele desencarnou cego para deixar para nós um legado. É porque a dimensão que a gente tem de trabalho ainda é uma dimensão muito acanhada. O ideal seria que nós nos divertíssemos com o trabalho, porque a nossa necessidade é de repouso. O que a gente chama de diversão é distração espiritual. Nos retira, nos distrai efetivamente do caminho reto. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Agora é óbvio, o jovem espírita tem toda uma energia. Essa energia deve ser canalizada para o bem. Experimenta abraçar uma pessoa que está com uma condição terminal em câncer. A energia que a gente não consegue transferir, uma energia genésica. Quer ter relação sexual com o namorado antes do casamento? Experimenta abraçar uma pessoa que necessita do teu carinho, dessa mesma energia genésica que se esvai. É uma questão de proposta. O nosso objetivo é ação no bem, gente. Vou repetir. Aquilo que a gente chama de diversão, nas mais das vezes, é uma distração espiritual. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que tipo de diversão o jovem pode esperar da casa espírita? Todas aquelas que a casa espírita puder fornecer com instrumentos balizados na proposta do espiritismo, item 350 do Livro dos Médiuns, para quem gosta de decorar. A proposta do espiritismo é a redenção da humanidade. E a casa espírita, segundo a definição de Joana de Ângeles, a célula máter da nova sociedade, está então ali em coerência com essa mesma proposta. Conheci quando eu era jovem uma casa espírita que tinha, antes da reunião de juventude, jogo de futebol. Então as pessoas iam para lá, jogavam futebol, e depois do jogo de futebol tinha tinha reunião da juventude. Isso foi objeto de discussão depois de algum tempo, por parte dos coordenadores de juventude do lugar onde a gente frequentava, que por sinal era o 27º CEU, em Santa Cruz. Bom, o que vale a pena pontuar aí é o seguinte: o objetivo do espiritismo não é jogo de futebol. Eu posso ter uma atividade de recreação, aliás, didaticamente, lembrando aí os grandes catedráticos no assunto, a relação entre o educador e o educando tem dois sentimentos básicos, tá? Incentivo e motivação. O incentivo, ele é exógeno, de fora para dentro. Vai, você consegue. E a motivação, motivare, é de dentro para fora. Daí, inclusive, a diferença entre felicidade e alegria. Alegria é passei no vestibular. Felicidade é endógeno, vem da alma. Eu não preciso de um evento externo para me sentir feliz. Todas as vezes que eu preciso de um agente externo para criar algo dentro de mim, o nome disso é alegria. A felicidade, ela é endógena. O educador, mais especificamente o evangelizador, entendendo isso, ele vai estimular o lado endógeno. Quando eu crio atividades como sendo mel atraindo a abelha, eu não dou ao evangelizando um instrumento para ele entender a importância. Ele vai para a casa espírita pela importância, porque aquele momento não é um momento de recreação. Eu posso ter uma atividade de recreação, mas é uma atividade meio. Ali tem uma finalidade.
A massinha no maternal não é atividade fim, é atividade meio. Eu faço o bichinho e digo que foi Deus quem fez o bichinho. É atividade meio, não é um fim, não é um passatempo. Bota aí um monte de joguinho, o que a gente vai dar para os jovens? Vamos pensar num filme? Vamos pensar no conteúdo primeiro. Depois a gente identifica qual o filme melhor está de acordo com aquele conteúdo. Essa é a proposta. A proposta da evangelização, parece um paradoxo, né? Um pleonasmo, mas a proposta da evangelização na casa espírita é a evangelização. Se eu uso um meio pedagógico, didaticamente falando, para melhor atingir essa finalidade, que bom! Também não tem nada a ver com coisas espetadas na tomada. Conheço o trabalho de atividade fantoche, que são atividades audiovisuais, multimídia, que surtem mais efeito do que a apresentação em PowerPoint. Hoje a nossa aqui nem deu muito certo. Tá certo? Então não é porque você está usando um recurso tecnológico que atinge o objetivo. É a maneira como você transmite a mensagem. E um bom evangelizador, quando ele acredita naquilo que ele fala, sai daqui, ó. Não sai daqui. Então você faz esse salto de qualidade, porque você acredita no conteúdo que você vende. Quando você fala de Jesus, fala do Evangelho, há 2 anos atrás a gente fez pela área de educação, gente, no estado inteiro, uma atividade envolvendo todo o estado, e muitos evangelizadores não conheciam o Novo Testamento, a vida de Jesus. Não é para ter decorado versículo e capítulo, não é nada disso, mas conhecer a trajetória do mestre. É uma questão de coerência. Se eu estou trabalhando em evangelização, eu preciso conhecer o Evangelho. E aí, quando eu conheço, eu faço esse salto de qualidade. Ele sai daqui e vem para cá. E aí eu vou lembrar João, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Como continuar negando sem deixar de ser visto como chato? Como testemunhar a minha forma de diversão e como não perder de vista certos amigos? Só pergunta bacana, né? Tem um livro que conta a história de Inácio de Antioquia. A história é um pouco comprida, mas eu vou tentar sintetizar em 1 minuto e meio. Inácio de Antioquia foi um homem que ele... Vocês conhecem aquela passagem do Evangelho que Jesus bota uma criança no colo e diz assim: em verdade vos digo, quem se tornar como um deste... Mas era aquele mesmo, um deste era aquele, Inácio de Antioquia. E aí João Evangelista, depois da crucificação de Jesus, lembra daquele menino. E fica um tempão procurando aquela criança que estava mendigando pela rua. E leva ela para a igreja do caminho, junto com Maria, e aquele menino se torna um cristão, um exemplo vivo do Evangelho, né? Só que ele é recolhido pelos pretonianos e é levado para a arena para ser comido pelas feras que ficaram assim dias sem se alimentar. Feras da Dalmácia, de várias regiões. E eles jogavam sangue de outros animais, como avestruz e alguns animais silvestres, para instigar as feras. E ele ficou num canto assim, ó, constrito, esperando a sua patada. E aquela gritaria de uns... e silêncio de outros, e cantoria de alguns muitos, porque eles estavam entregando a sua alma em holocausto a Jesus. E aí então ele fica ali de olhos fechados esperando a sua patada, só que não acontece. E aí ele, sem entender, ele se ajoelha no chão, abre os braços como 2 antenas transceptoras, olha para o céu claríssimo, quase sem nuvens, e diz assim: mas Senhor, não pude dar a minha vida em holocausto? E aí uma voz, que só ele ouvia, disse assim: ah, Inácio, por mim tu não morrerás, por mim tu viverás. Ele não entendeu, ficou 2, 3 dias lá na masmorra e depois foi liberto. Quando ele voltou para a igreja do caminho, o que os cristãos primitivos pensaram? Olha lá, abjurou Jesus. Porque todos aqueles que abjuraram o mestre, eles eram libertos. E ele, Inácio, aí é onde eu quero pontuar. A história é comprida, é onde eu quero pontuar. E ele, Inácio de Antioquia, nunca se defendeu. Não se defendeu, porque ele não estava preocupado com a opinião das pessoas. Dentro do processo de auto-perdão, a receita é: liberte-se da opinião dos outros. Aliás, a opinião das pessoas tem o valor que a gente dá para elas, nem mais nem menos. Outro, Bezerra de Menezes, quando ele foi presidente da FEB, durante algum tempo chegou a ser prefeito do Rio de Janeiro, entrava nos lugares, as pessoas assim, os espíritas: olha lá vem o ladrão, ó.
E aí, Bezerra de Menezes, que hoje a gente venera, diz que é meus filhos e todo mundo chora lacrimoso. Muitos anos atrás, nós espíritas, olha lá, ó, o ladrão, e ele nunca se defendeu. Então, quem está a serviço do bem não precisa da opinião dos outros. A religião, gente, é a ligação do homem com a divindade. Esse exercício vertical é o exercício da religião. E como a religião dos espíritos é o amor, entra a horizontalidade das nossas ações, que é o nosso amor um para com os outros. O valor das nossas consciências fica na dinâmica da gente mesmo para com Deus, nunca em relação à opinião dos outros. A última, Marcelo. Qual seria então a melhor forma de distração que não seja prejudicial, mas proporcione o mesmo bem-estar? A palavra distração já traz aí alguns mecanismos de observação, né? O espírito não deve se distrair, né? Da distração é a falta de atenção, e a gente deve estar o tempo inteiro em atenção. O que acontece com a gente, no nosso plano de evolução, é que felizmente ou infelizmente, na nossa condição espiritual, a gente precisa de uma válvula de escape pela nossa imaturidade na relação com o trabalho. A nossa relação com o trabalho ainda é uma relação problemática. Se eu trabalho e durmo 8 horas por dia, eu já produzi o meu descanso. Aí vem aquelas querelas, evangelização, que a gente comentava aqui. Evangelização que tira férias, nunca vi isso, férias de evangelização. Férias, gente, da evangelização, não, eu vou parar de evangelizar. São umas coisas assim que não tem respaldo doutrinário. Pode ter humano, pode ter os nossos desculpismos, mas em relação ao objetivo do espiritismo, a gente não encontra lastro. Vocês me perdoem, mas eu não encontro. Assim como a gente também conversava sobre isso, a casa espírita que faz atividade de cura, atividade disso, atividade daquilo, cromoterapia, floralterapia, cristalterapia, um monte de pia. É um desafio. Não conheço no Pentateuco Kardeciano a palavra cromoterapia, não existe. São terapêuticas, tem a sua validade, mas não tem nada a ver com o espiritismo. Então nós, como não estudamos espiritismo, a gente confunde as coisas. Transforma água benta em água fluidificada, só mudou o nome. Toma aquilo, parece que é um negócio santo. Não faz a sua parte não, para ver se não melhora. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Palavras de Jesus, não são minhas. Quer dizer, a criatura precisa se molar. Não é uma água fluidificada que resolve o problema. A gente troca só o nome. O que era inferno agora a gente chama de umbral. E vai para o umbral, hein? Mas ali não é só um nome, gente, tem um conceito. Umbral significa passagem. É um meio. É um momento transiente da alma, cuja vida é uma só. A gente tem que entender isso, vamos crescer. Desperta, ó tu que dormes, acorda e ser feliz. Os temas de Comergem, tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Esse é o espírito jovial, é o espírito que enxerga a dificuldade, porque também viver só olhando beleza é uma infantilidade com a vida, porque ainda existe um predomínio do mal sobre o bem. E o mal predomina porque os bons, alguns poucos, muitos de nós, somos tímidos ainda. Então se você tem aquela condição, você, não, eu vou fazer. Isso não é presunção não, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se fosse a tecla SAP nos dias de hoje, seria assim, eu sou o cara. Era Jesus dizendo, eu sou o caminho. Mas quando lhe atribuíram o título de Senhor, não, ele é o mestre sim, bom, só meu Pai que está nos céus. Aí mostrou humildade, mas em relação à certidão de juízo, não. Se perguntarem ao show, o que você acha disso? Olha, o que a gente titubeia? Não. Se você tem a resposta, ela é muito clara para você, seja firme na sua resposta. Seja o seu falar, sim, sim. Não, não. O que disso passar, procede do maligno. Como a gente titubeia para responder, a gente também titubeia para agir. É um dispersar, um despertar. Parece, gente, vocês me desculpem a tônica às vezes nas colocações, um discurso muito duro, mas é pra gente parar de sair. Nós estamos há milênios se arrastando. Para muitos de nós, o espiritismo é uma religião nova, tem 154 anos. A maioria de nós é espírita pela primeira vez, no máximo 2 encarnações. Vamos colocar em 70, 80 anos, mais um período na erradicidade, 9 fora, com 0 no chão. No máximo 2 encarnações como espírita. Então a gente ainda carrega aquele
aquele ranço das outras religiões. Tem problema na casa espírita, a gente se junta como um clero para expulsar o outro, porque descobriu que o médium não sei o que afasta